Imagine enfrentar uma das seleções mais poderosas do planeta, a campeã mundial, recheada de estrelas milionárias, favoritas a grandes premiações, inclusive ao título da Copa do Mundo de 2026, a maior Copa da história. Agora imagine ser um goleiro de 40 anos, representando uma pequena nação africana com menos de 60 mil habitantes. Todos esperavam o quê? Uma goleada. Só que ninguém contava com um homem. Seu nome é Josimar José Évora Dias, mas o mundo inteiro passaria a conhecê-lo por um único nome: Vozinha. Hoje você vai conhecer a história inacreditável do goleiro que parou a Espanha, emocionou milhões de pessoas e se transformou no maior fenômeno viral da Copa do Mundo de 2026. Antes de virar herói mundial, Vozinha era praticamente desconhecido para grande parte dos torcedores. Josimar José Évora Dias nasceu em Mindelo, 3 de junho de 1986. Conhecido como Vozinha, é um futebolista cabo-verdiano que atua como goleiro pelo Chaves, da segunda e pela nação e pela sua seleção Cabo Verde. Jogou por clubes em seu país, além de jogar em países como Angola, Moldávia, Portugal, Chipre e Eslováquia. Jogador da seleção principal com mais de 50 partidas por Cabo Verde desde 2012, onde ele disputou o Campeonato Africano das Nações em 2013, 2015, 2021 e 2023. E agora a Copa do Mundo de 2026. Enquanto outras estrelas acumulavam fama e fortuna, Vozinha apenas continuava trabalhando, treinando, persistindo, esperando a sua oportunidade. E como ela demorou! Muitos, inclusive, achavam que ele nem teria a chance de brilhar, já que Cabo Verde é como uma seleção de nível técnico relativamente fraco, se você comparasse com as campeãs mundiais. Entretanto, ele não desistiu. Vozinha entrou na Copa do Mundo com um goleiro de 40 anos, mesma idade, para você ter ideia, que Manuel Neuer, goleiro da seleção alemã. E uma idade que muitos jogadores já estão aposentando, ele continuava acreditando que daria certo, que mostraria o seu talento. Josimar recebeu esse nome pelo pai, Zé Pedro, em homenagem a Josimar Higino Pereira, lateral que se destacou pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1986, marcando 2 gols naquela edição. O apelido Vozinha surgiu na infância, quando atuava na ilha de São Vicente. Ele não morava com os pais, sendo criado pelos avós na época, e como não havia garotos da sua idade, era acostumado a enfrentar jogadores mais velhos que ele. Sempre que saía para reclamar, buscava contato com os avós, sendo jocosamente chamado de Vozinha. No ambiente profissional, adotou o nome quando se transferiu para o Progresso ADS de Angola. Na época, o então arqueiro do time também se chamava Josimar. Então adotou Vozinha no uniforme para se diferenciar, tá? Engraçado aqui, vai destacar que arqueiro também é o mesmo que armador, tá? O guarda-redes Vozinha fazia sua estreia pela Seleção Nacional do Futebol de Cabo Verde, já no dia 14 de outubro, onde a derrota foi por 2-1, garantindo a qualificação do país para o seu primeiro grande torneio. Na fase final, na África do Sul, a equipe chegaria às quartas de final, mas também foi eliminada por Gana, por 2-0. Ele sofreu o seu segundo gol depois de avançar para a área num canto ofensivo nos segundos finais. Vozinha participaria ainda do Campeonato Africano das Nações de 2015. Já em outubro de 2020, ele alcançaria a sua partida de número 50, internacionalização, uma vitória particular por 2-1 fora de casa, à frente de Andorra, e um ano depois foi convocado para o Campeonato Africano das Nações de 2021, em Camarões.
Vozinha foi igualmente convocado para o Campeonato Africano das Nações de 2023 e estreou em campeonatos mundiais que preparariam a seleção para a Copa do Mundo da FIFA de 2026 a serviço de Cabo Verde, e que estava destacado como a maior competição de toda a história, já que reuniria 48 seleções. A estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo parecia um pesadelo fora do normal. Afinal, ele foi escalado para o grupo da Espanha, uma das favoritas ao título mundial. Entretanto, a estreia que parecia ser um pesadelo anunciado por uma goleada cantada por vários comentaristas, por sinal, revelaria uma das maiores vitórias, por assim dizer. Veja bem, uma seleção avaliada em centenas de milhões de euros. Especialistas do mundo inteiro acreditavam seriamente numa vitória fácil dos espanhóis. Mas algo extraordinário aconteceu naquele dia. Desde os primeiros minutos, a Espanha atacava sem parar. Pedri, Ozirbal, Ferran Torres, Cuerela e uma chuva constante de finalizações, mas sempre havia alguém no caminho da bola. Vozinha. Defesa após defesa, milagre após milagre. Cada ataque espanhol fazia aumentar ainda mais a sua lenda, até que o impossível aconteceu. O placar permaneceu 0-0. Cabo Verde havia sobrevivido à inigualável Espanha, que havia sido parada por um único homem. Os números contam uma história impressionante. Veja bem, a Espanha finalizou 27 vezes, mas nenhuma bola entrou. Vozinha realizou 7 defesas decisivas, contra uma das melhores seleções do planeta. Cada defesa parecia mais difícil que a anterior. Cada vez que os espanhóis acreditavam que o gol estava feito, o Vozinha aparecia para dizer: aqui não! Quando a torcida já comemorava, ele aparecia novamente. Era como se existisse um muro invisível diante do gol de Cabo Verde. E esse muro tinha um nome: Vozinha. Os comentaristas ficaram sem palavras. Os jornais europeus estampavam as manchetes que enlouqueceriam o mundo de maneira incrível, onde milhões de torcedores começaram a procurar quem era aquele goleiro desconhecido. Mas o momento mais marcante ainda estava por vir, quando o árbitro apitou o fim da partida. Vozinha desabou. Ele começou a chorar compulsivamente. Não eram lágrimas de derrota, nem mesmo apenas de felicidade. Eram lágrimas de uma vida inteira dedicando em acreditar em si mesmo. Anos de sacrifício, anos de espera, anos acreditando que ninguém mais acreditava. Após a partida, ele revelou algo que emocionou milhões de pessoas. Seus avós, que o criaram, já haviam falecido. E sua mãe não conseguiu viajar para assistir o jogo. Aquele que talvez fosse o momento mais importante da sua carreira. Foi impossível não conter a emoção. E naquele instante, o mundo inteiro se conectou com a história do Vozinha. Vozinha foi eleito o melhor jogador da partida. Conquistou o respeito da torcida espanhola, admiração pelos torcedores de seu país, assim como do mundo inteiro, que passaram a olhar para aquele atleta como alguém que não ficaria apenas destacado naquele jogo, mas ficaria lembrado na história das Copas para sempre. O que aconteceu depois parece um roteiro de cinema. Milhões de pessoas começaram a seguir o Vozinha nas redes sociais. Seu nome virou tendência. Todo mundo começou a querer saber quem era o cara. E essa tendência global se transformou em vídeos de suas defesas explodindo na internet, jornais, emissoras de TV e portais esportivos falando sobre ele. De um goleiro praticamente desconhecido com 40 mil seguidores no Instagram. Eu sei o que você está pensando. 40 mil seguidores é muito. Deixa eu te falar, para atletas de futebol, 40 mil é nada. Se você pegar grandes nomes como Cristiano Ronaldo, Messi, os caras têm mais de 30 milhões de seguidores. E o Vozinha 40 mil, cara. Então, por causa disso, por causa de uma única partida, uma única noite, um único desempenho inesquecível, a vida dele ia mudar. Sabe por quê? Porque devido a esse jogo, a emissora
do YouTube, o canal brasileiro, a Cazé TV, que é até considerada uma emissora brasileira de TV esportiva, iniciou um mutirão que o guarda-redes chegasse a 1 milhão de seguidores em menos de 24 horas. E o cara conquistou mais de 8 milhões de seguidores anteriormente, possuindo só, como eu falei, 40 mil. Então aconteceu ainda algo mais emocionante. A história de sua mãe viralizou. Pessoas ao redor do mundo se mobilizaram, autoridades ajudaram e finalmente ela conseguiu autorização para viajar. Agora ela poderá assistir o filho defendendo Cabo Verde na Copa do Mundo. Depois de uma vida inteira de luta, mãe e filho terão seu reencontro diante dos olhos do mundo inteiro. Uma história que vai muito além do futebol. Em uma Copa repleta de superestrelas, o maior herói surgiu de onde ninguém esperava. Sem marketing, sem fama, sem milhões na conta. Apenas talento, coragem e perseverança. Josimar José Évora Dias, o Vozinha, o goleiro que parou a Espanha, o homem que emocionou o mundo e a prova viva que você nunca deve desistir, porque nunca é tarde para realizar o seu sonho. Porque às vezes os maiores heróis não levantam troféus, eles inspiram pessoas. Galera, essa é a história desse mito, dessa lenda. E a gente aqui gosta de gente assim, gente que tem essa história batalhadora, essa luta de garra. Deixa nos comentários para mim aí se você está acompanhando a Copa do Mundo, se você vai torcer pelo Vozinha, hein? Deixa para mim nos comentários. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo. Galera, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto!